Olá, meus amores do quarto ano. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu acho que essa é uma das últimas gravações desse ano de matemática. É a nossa revisão para a nossa avaliação do quarto bimestre, o nosso último Eneminho do ano. O nosso assunto da prova será os capítulos 11 e 12, onde nós vamos falar de medidas e comparações. Vamos lá? Veja só. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Eu vou corrigir aquela atividade, que eu passei para vocês, explicando tópico por tópico, para que se tiver alguma dúvida, vocês tirem neste momento, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: nós estamos no primeiro assunto, que é o sistema monetário. No ponto turístico, é oferecido passeio de balão aos visitantes. Em cada viagem, o balão leva 6 pessoas. Cada pessoa paga R$ 24,50. Quanto ganhará o baloeiro em cada viagem? Então, neste caso aqui, nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro é o tanto que cada um vai pagar para viajar num balão. Então, veja só. Número 1. Aí diz assim, cada um paga R$ 24,50. Então, R$ 24,50. O valor que cada um paga. Aqui está dizendo que cada balão, cada viagem dessa, leva em média 6 pessoas. Então, R$ 24,50 vezes 6. Eu quero saber, nesse número, letra A, quanto ele vai ganhar em cada viagem. Então, vamos lá. Então, uma continha de vezes, porque são 6 pessoas e cada um paga R$ 64,50. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27, vão 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2 que subiu, 14. Então, a minha resposta foi 14.700. Mas não esqueçam que eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, eu vou contar 2 números depois da vírgula e vou colocar a vírgula aqui embaixo. Então, o baloeiro, ele ganha R$ 147 em cada viagem que ele faz de balão com os turistas. Entenderam? Isso daí, então, é sistema monetário brasileiro. Ainda continuando com o sistema monetário brasileiro, na letra B. Na letra B, eu tenho uma lista de compras. Foi a moto. Na letra B, eu tenho uma lista de compras. Compras de verduras e frutas. Juliana foi às compras. E observe a lista e calcule o que se pede. Aqui eu tenho, abobrinha, laranja-pera, batata e abacate. A abobrinha, R$ 4,12 o quilo. A laranja, R$ 2,34 o quilo. A batata, R$ 3,68 o quilo. E o abacate, R$ 3,72 o quilo. Então, vem as perguntinhas agora. Primeiro, ela comprou 3 quilos de batata. Quanto ela pagou? Então, eu vou ver o quilo da batata. A batata custa R$ 3,46. Não. Vamos ver quanto custa a batata. A batata custa R$ 3,68. Aqui está dizendo que ela comprou 3 quilos. Então, 3,68 vezes 3. Vou encontrar a resposta igual a outra. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 6, 18. Com 2, 20, vão 2.
3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Então, quanto é que ela vai pagar? R$11,04 por 3 quilos de batatas. O outro. Quanto custará 2 quilos de abobrinha, 1 quilo de laranja e 1 quilo de abacate? Então, vamos lá. 2 quilos de abobrinha. 1 quilo de abobrinha. 1 quilo de abobrinha é R$4,12. R$4,12. Se 1 quilo é R$4,12, 2 quilos vão ser R$8,24. 2 quilos de abobrinha. Mais 1 quilo de laranja. 1 quilo de laranja, R$2,34. E eu quero também 1 quilo de abacate, R$3,72. Vamos então juntar para ver quanto é que vai custar essas 3 coisas que ela comprou. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10, vai 1. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12, mais 1, 13, sobe 1. Ponho a vírgula e continuo. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 3, 14. Então, ela levando 2 quilos de abobrinha, 1 quilo de laranja e 1 quilo de abacate, ela vai pagar R$14,30. Agora, Juliana conseguiria comprar 1 quilo de cada produto com R$15. Por quê? Agora, a próxima, Juliana, ela ia conseguir comprar tudo isso com R$15? Vamos ver. Ó, R$4,12. R$4,12, 1 quilo de abobrinha. R$2,34, 1 quilo de laranja. R$3,68, 1 quilo de batatas. R$3,72, 1 quilo de abacate. Vamos ver se o dinheiro que ela tem vai dar para levar 1 quilo de cada um desses produtos. Olha só. 8 mais 2, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 2, 16, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18, sobe 1. Põe a vírgula para continuar. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Então, ela levando 1 quilo de cada produto, vai custar R$13,86. Aí a minha pergunta é, Juliana conseguiria comprar 1 quilo de cada produto com R$15? Por quê? Então, a resposta seria sim. Porque o total das compras seria R$13,86. Então, a resposta é essa daí. Aí eu vi uma última dessa daí da letra B. Se Juliana comprar 3 quilos de cada item desta lista, quanto ela gastaria? Então, olha só. Agora eu quero saber se Juliana comprasse 3 quilos desta lista. Então, vamos lá. Se ela comprou 1 quilo de cada um, foi R$13,86. Então, eu vou pegar, ó, R$13,86, que é 1 quilo. Só que eu quero 3 quilos vezes 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1 que subiu, 25, vão 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11, vai 1.
3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, quanto é que ela ia gastar? Ela ia gastar R$ 41,58. Então, letra B já está todo corrigido. Vamos agora para a letra C. Na letra C, eu digo o seguinte: Carlinhos quebrou seu cofrinho e retirou dele todas as suas moedas e trocou por uma nota de R$ 100. Então, ele tinha um cofrinho. Quando ele quebrou o cofrinho dele, tinha muitas moedas e ele trocou por R$ 100. Nessas condições, resolvo. Ele contou 50 moedas de R$ 1. Então, olha só, ele tinha 50 moedas de R$ 1. Ele também tinha 50 moedas de 50 centavos. 50 moedas de 50 centavos. Aí, a minha pergunta é, e o restante era todas de 25 centavos. Quantas eram de 25 centavos? Nós vamos descobrir isto agora. Vamos saber primeiro quantos reais ele tinha de 50 centavos e quantos reais ele tinha de R$ 1. Olha só, 50 vezes 1 é igual a 50. Então, de R$ 1 ele tinha 50 reais. E de 50 centavos, vamos ver quanto é que ele tinha. A gente vai fazer a continha, ó, 50 vezes 50 centavos, tá? Ponho esse zero embaixo e faço 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Então, de 50 centavos, ele tinha 25 reais. Então, olha só, 50 reais de R$ 1, 25 reais de 50 centavos. Agora eu quero saber quantas moedas ele tinha de 25 centavos. Como é que eu vou saber aí? Eu vou primeiro saber quantos reais faltam para completar 100 reais. Veja só, eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, 5, 5 e 2, 7. 75 reais ele já tem. E de 25 centavos falta 25 reais. 25 reais dá quantas notas de 25 centavos? Ó, 25 reais dá quantas notas de 25 centavos? Vamos lá ver. Vamos fazer qual continha para a gente saber isso aí? Uma continha ou de vezes ou uma continha de divisão. Veja só. Eu tenho, ó, 25 reais é o que eu tenho que falta, dividido para 25 centavos. Olha só, 25 reais dividido para 25 centavos. Vejam que esta continha aí, ó, ela é diferente das outras que vocês estão acostumados a fazer. Porque aqui, ó, tem uma vírgula depois do zero. Quando tem essa vírgula depois do zero, para mim responder essa conta, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tirar essa vírgula daí. Mas simplesmente eu não posso tirar a vírgula sem fazer um outro processo. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu vou botar aqui uma vírgula e acrescentar 2 zeros. Agora eu tenho, ó, vírgula, 2 casas, vírgula, 2 casas. Aí agora, ó, eu tiro as minhas vírgulas. Pronto, aí ficou uma conta normal, que a gente já pode resolver normalmente. Aí eu tenho, ó, esse zero não vale nada porque ele está na frente. Então eu vou fazer 25 dividido para 25, 1. 1 vezes 25 é 25. Para 25, nada. Esses 2 zeros eu acrescento aqui. Então, quantas moedas são de 25 centavos? 100 moedas de 25 centavos. Resposta: 100 moedas de 25 centavos. Vamos agora para o número 2.
No número 2, eu vou utilizar com vocês medidas de tempo. Não se esqueçam que nós temos vários instrumentos para medir o tempo. Dentre eles nós temos o calendário, dentre eles nós temos o sol, nós temos o relógio, nós temos várias coisas. E no relógio nós temos o quê? As horas, os minutos e os segundos. No calendário nós temos o quê? Dias, meses e anos. Então o que a gente vai mais usar é isso daí. Medidas de tempo número 2, letra A. Na letra A, ela começa dizendo assim: complete corretamente. Em 150 dias corresponde a meses. 150 dias são quantos meses? Veja só. Neste caso, nós consideramos o mês de 30 dias. Para dar 150, então, são quantos? Para dar 150 dias, 30 vezes 5, 150. Então, 5 meses correspondem a 150 dias. Quantas horas e quantos minutos tem em 5 meses? Vamos ver agora. Quantas horas tem em 5 meses? Ó, um mês tem 30 dias. Um mês tem 30 dias. Um dia tem 24 horas. Então, vamos lá. Um dia tem 24 horas. Eu vou primeiro saber quantas horas tem em um mês. Aí depois a gente vê nos 5 meses. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 3 dá 12. Aí vou multiplicar o 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6. Olha. Em um mês eu tenho 720 horas. Mas eu tenho quantos meses? 5 meses. Então, vezes 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. Então, em 5 meses, eu tenho 3.600 horas. 3.600 horas. E minutos? Quando eu quero saber, ó, de hora para minuto, eu multiplico por 60 vezes 60. O 0, 6 vezes nada, nada, 6 vezes nada, nada. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21, ó. Então, em 5 meses, eu tenho 216 mil minutos. Então, 216 mil minutos. Na letra B, eu continuo com medidas de tempo. E aqui eu tenho, em 12 meses, há tantos dias. Nós sabemos que nós temos 365 dias no ano. Então, em 12 meses, há 365 dias. Aí eu continuo. Horas. Quantas horas eu tenho em 365 dias? Aí eu vou para a continha, ó. 365 vezes 24. Por que 24? Isso, porque um dia tem 24 horas. Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20, vão 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26, vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Aí agora eu vou multiplicar o próximo número, que é o 2. Põe o maisinho para fazer agora com a dezena. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1 que subiu, 13, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1 que subiu, 7. Junta tudo, ó, 0, 6, 4 mais 3, 7, 7 mais 1, 8. Então, em um ano eu tenho 8.760 horas.
8.760 horas. E quantos minutos eu tenho nessa quantidade aí? Aí eu vou pegar, ó, as horas vezes 60. Porque nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. Põe o zero embaixo e continuo. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45, vão 4. 6 vezes 8, 48, com 4, 52. Ó, então eu tenho quantos minutos? Eu tenho 525 minutos e 525.600 minutos. Então eu tenho aqui, ó, dias, horas e minutos. Então vejam que quando eu quero multiplicar por dia, eu multiplico vezes 24. Quando eu quero multiplicar por hora, aí eu multiplico 30 ou por minuto. 30 não. 60. Não tem nada de 30. Então, olha só, é 24 horas tem um dia, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, é 24, 60 e 60. Vamos agora para a letra C. Na letra C, eu tenho o seguinte. Em 12 horas, há tantos minutos. 12 horas, ó. Em 12 horas. 12 horas dá quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Então, 12 vezes 60. 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então, em 12 horas há 720 minutos. Continuo. E quantos segundos? Vou pegar os 720 e multiplicar de novo por 60. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 1, 43. Então, quantos segundos? 43.200 segundos. Vejam, então, que aí eu tenho dias, 24 horas, minutos, 60 segundos e horas, 60 minutos. Não é complicado isso daqui. Agora nós vamos para ainda no segundo, letra B. Ainda no segundo, letra B. Luísa fez uma viagem de ônibus que durou 3 horas e 30 minutos. Se ela saiu às 17h30, que horas ela chegou ao seu destino? Então, olha só, ela saiu 17h30, foi a hora que ela saiu. E ela gastou 3 horas e 30 minutos, ó. 3 horas e 30 minutos. 0 com 0 dá 0. 3 mais 3 dá 6. 7 mais 3, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. 20 horas e 60? Não, porque quando aqui completa 60, completa 1 hora. Então, eu vou trocar o 60 por 1 hora. Então, esse 60, ó, sai daqui e vem 1 hora para aqui. Então, aqui ficou 0, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, ela chegou ao seu destino 21 horas. Foi a hora que ela chegou no destino. Veja só, se vocês estivessem fazendo sem a continha, ó, 17h30. Então, eu tenho 17h30, 18h30, 19h30, 20h30. Mas tem mais 30 daqui. 30 com 30, 60. Então, aqui já passaria para 21. Então, ela chegou no destino dela 21 horas. Vamos agora para a letra C. Letra C. Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos
passou um período observando baleias em alto mar, de 5 de julho a 5 de dezembro. Baseando-se na sequência dos meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em alto mar? Então, olha só. Se ela chegou em julho, a gente não vai contar julho. A gente só vai contar agosto. Aí você tem, ó, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, ela gastou 5 meses. Alguns erram este daqui porque começa a contar quando ela chegou. Mas não, você começa a contar quando formou um mês. Se ela saiu em 5 de julho, vai formar um mês em 5 de agosto, 2 meses em 5 de setembro, 3 meses, 5 de outubro, 4 meses, 5 de novembro e 5 meses, 5 de dezembro. Então é desse jeito que a gente conta. Alguns começam a contar a partir de julho, então por isso daria 6 meses. Mas a resposta certa é 5 meses. Ela ficou observando as baleias em alto mar. Número 3. No número 3, nós vamos falar sobre medidas de massa. Medidas de massa é aquela medida que se refere a peso. E dentro dessas medidas de massa, nós temos como uma unidade fundamental o grama. Então, nós temos, ó, o grama, a unidade fundamental. Tem os múltiplos, que são os maiores que o grama, e os submúltiplos, que são os menores que o grama. Entre os múltiplos, nós temos o grama, o decagrama, o hectograma e o quilograma. E os menores que o grama, nós temos o quê? O decigrama, centigrama e miligrama. Desses daí, os que mais nós utilizamos é o quê? Utilizamos mais o grama e o quilograma. E às vezes o miligrama, quando a gente quer medir pequenas quantidades ou pequeno peso. Na letra A diz assim: um caminhão tem capacidade de carregar 32 toneladas. Faz a sua carga com sacos de soja para abastecer 2 fábricas na Bahia. Na primeira fábrica, ele irá descarregar 12 toneladas. Quantos quilogramas ele deverá descarregar na segunda fábrica? Veja, aqui está falando em toneladas e quilos. Então, primeiro eu vejo em toneladas e depois eu passo para quilos. Ele fez a carga dele com 32 toneladas. Olha o Tzinho de toneladas. Na primeira fábrica, ele descarregou 12 toneladas. Qual a resposta? Uma pontinha de menos. 2 que tira 2, 0. 3 que tira 1, 20. Então, sobrou 20 toneladas. Aí a minha pergunta é: quantos quilogramas ele deixou na segunda fábrica? 1 tonelada tem 1000 quilos. Então, 20 toneladas seria 20 vezes 1000, que vai ser 20.000 quilogramas. Na segunda fábrica, ele deixou 20.000 quilogramas. Agora, a letra B, que diz o seguinte: a bola de futebol utilizada na Copa do Mundo da Rússia pesa 0,428 quilogramas. Então, ó, 0,428 quilogramas. Supondo que em uma determinada partida foi deixada à disposição dos gandulas 14 bolas e mais uma em campo para a partida. 14 mais uma, 15 bolas. Quantos quilos teríamos ao juntar em um único saco todas as bolas? Todas as bolas, então, ó, 15 bolas. Cada uma 428 gramas e eu quero 15 bolas. Vamos lá. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10. Com 4,
14, vai 1. 5 vezes 4, 20. Com 1, 21. Agora eu vou multiplicar o 5, o 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. O 0 não precisa eu multiplicar. 0. 8 mais 4, 12, vai 1. 2 mais 1, 3. Com 1, 4. 4 mais 2, 6. 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. Então, o peso das bolas são 6 quilos 420 gramas. 6 quilos 420 gramas. Letra C. Na letra C fala assim, ó. Danilo comprou 4 quilos de feijão. Danilo comprou 4 quilos de feijão. Comprou 1,80 kg de arroz. 1,80 de arroz. E comprou também 3,5 quilos de macarrão. 3,5 quilos de macarrão. Aqui é uma continha de adição, porque eu estou perguntando, essas quantidades representam quantas gramas? Quantas gramas? Então, vamos lá, ó. Para ficar certinho, eu coloco a vírgula e acrescento os zeros. 0, 8 mais 5, 13, vai 1. 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 3, 9. Então, eu tenho, ó, 9 quilos e 30 quilogramas. Mas a minha resposta é quantas gramas? Quantas gramas representam esse total? Olha, de grama, eu estou em quilograma e quero chegar em grama. Estou em quilograma e quero chegar em grama. Então, olha só. Hectograma, decagrama e grama. A minha vírgula vai vir 3 casas para a direita. Então, aqui, ó, 930. A vírgula estava aqui. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então, eu vou ter 9.300 gramas. Esse daí foi o número 2, o número 3, A, B e C. Nós vamos passar para uma outra medida, que é a medida de capacidade. Medidas de capacidade. Nas medidas de capacidade, nós temos quando medimos líquidos. Então, líquidos, medidas de capacidade. A unidade fundamental da medida de capacidade é o litro. Menores que o litro, a mais usadas é mililitro. E a menos usada, quilolitro. Então, olha só. 1 litro, 1000 partes do litro e 1000 litros. Mas a que a gente mais usa é litros e mililitro. É o que a gente mais usa. No número 4, vem as perguntinhas referentes à medida de capacidade. Silvia, a mãe de Pedro, estava servindo suco para 4 amigos. Ela serviu 2 copos de suco para cada um deles. Então, cada um teve 2 copos de suco. Sabendo que cada copo possui 230 mililitros ou ml. Qual a quantidade de suco em litros servido pela mãe de Pedro? Veja só, primeira coisa aqui, ó. Ele tinha 4 amigos. 4 amigos. Cada amigo, 2 copos. Então, ela serviu 8 copos de suco. Em cada copo tinha 230 ml. 230 ml. Aí a minha pergunta é quanto de suco, a quantidade de suco servido pela mãe de Pedro. Então, aqui, ó. 230 ml vezes 8. 8 vezes nada, nada. 3 vezes 8, 24, vão 2. 2 vezes 8, 16. Com 2, 18.
Então, aqui ela serviu, ó, deixa eu botar o 0 aqui da frente, que eu quero em litro. Aqui, ó, conto 3 casas, coloco a vírgula. Então, a mãe de Pedro serviu 1 litro 840 mililitros. Então, ela serviu 1 litro 840 mililitros. Letra B. Mateus vai preparar vitamina para seus familiares. Para um copo de vitamina, ele precisará usar 250 ml de leite e uma banana. A minha pergunta é: qual a quantidade de leite ele vai utilizar para fazer 6 copos de vitamina? Então, olha só, 250 ml de leite vezes 6 copos de vitamina. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12. 12 com 3, 15. Então, quantos ml? 1.500 ml. Ou 1 litro e 500 ml. Então, pode ser 1.500 ml ou 1 litro e meio, 1.500 ml. Letra C. Na letra C, diz o seguinte: em uma festa, vou colocar a letra C aqui, viu? Letra C. Em uma festa de aniversário, o garçom serviu 100 copos de suco de uva de 250 ml cada. Quantos litros de suco foram servidos? Então, nós vamos primeiro saber quantos litros de suco foram servidos. Ó, eu tinha 250 ml. 250 ml. Desses 250 ml, ele serviu 100 copos de suco. Então, eu vou multiplicar 250 vezes 100. 250 vezes 100, ó, coloco o primeiro número e acrescento os 2 zeros. Então, eu tenho 25.000 ml. Só que a minha pergunta foi litros. Quantos litros de suco? Então, olha só, ml de suco. Quantos litros foi servido? Olha só, quando eu venho de ml para L, de mililitros para litro, eu divido por 1000. Ou seja, a vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, 25.000 e vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Qual vírgula? A vírgula invisível que está aqui no final. Aí eu tenho, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, ó, quantos litros de suco posso cortar? 25 litros de suco, porque foi servido naquela festa. O outro, se um copo de suco de 200 ml custa R$ 1,50 e um copo de 700 ml custa R$ 3,00, qual a compra mais vantajosa e por quê? Essa daqui é para vocês pensarem. Um copo de 200 ml é R$ 1,50. Um copo de 250 ml é R$ 1,50. Se eu compro 2 copos de 200 ml, eu vou ter o quê? 500 ml e eu vou pagar R$ 3,00. E o outro está dizendo, ó, se eu comprar um copo só de 700 ml, vai custar R$ 3,00. Então, qual é a compra mais vantajosa? O copo de 700 ml, porque, ó, ele vai gastar R$ 3,00 e ainda vai sobrar 250 ml para ele de grátis ainda. Então, letra D, o de 750 ml. Agora, por quê? Porque se ele comprar
2 copos. Não, vamos botar assim, ó. Se ele comprar 3 copos de 250 ml, vai dar R$4,50. Então, é melhor ele comprar um de 750, que ele vai pagar R$3. E 3 copos, para ele ter 750, ele vai pagar R$4,50. Então, a mais vantajosa neste caso é a de 750 ml. Número 5. Na atividade número 5, eu venho falando sobre medidas de comprimento. Medidas de comprimento, vocês já sabem, é aquela medida que se refere a tamanho, comprimento, tamanho. A unidade fundamental das unidades da medida de comprimento é o seguinte, ó. A maior delas é o metro, é a unidade fundamental. Menores que o metro, eu tenho, ó, decímetro, centímetro e milímetro. E maiores que o metro, eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Eu tenho, ó, as unidades menores que o metro, elas medem 10 vezes menores que o metro, 100 vezes menores que o metro e milímetro 1000 vezes menores que o metro. E aqui nos submúltiplos elas são maiores que o metro. 10 vezes maiores que o metro, 100 vezes maiores que o metro, 1000 vezes maiores que o metro. Nessa daqui a gente usa mais o quilômetro e usamos aqui os submúltiplos, os centímetros e o milímetro. É o que mais a gente usa. Na letra A, diz o seguinte: observe o gráfico com os edifícios mais altos do mundo e depois responda as questões. A primeira questão: qual a soma das alturas dos prédios que ocupam a primeira e a quinta posição? Primeira posição, o primeiro prédio, 828 metros. E o que ocupa a quinta posição, 554 metros e 50 centímetros. Aí agora eu vou juntar os dois, porque eu quero saber a soma das duas alturas. Vou alinhar as casas decimais colocando a vírgula. Agora eu já posso fazer a continha da adição. 0, 5 mais 0, 5, põe a vírgula. 8 mais 4, 12, vai 1. 2 mais 1, 3. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Então, a altura dos dois prédios juntos vai dar 1.382 metros e 50 centímetros. O próximo, ele diz assim: qual a diferença entre a altura do prédio que ocupa a terceira posição, esses daqui, ó, e o que ocupa a última posição? Terceira posição, 601 metros. Última posição, 528 metros. Diferença, continha de menos. Aí eu vou fazer a minha continha de menos, ó. Um que tira 8 não pode, então eu vou tomar emprestado. Tomar emprestado aonde? Do zero. O zero não pode me dar nada, porque já é zero. Então eu vou tomar do 6, ó. O 6 vai ficar 5. Onde era 0 vai ficar 10. Onde é 1, eu vou tomar emprestado, vai virar 10. Então eu emprestei daqui, que virou 9. Aí eu venho. 10 que tira 2. 10 que tira 8, 2. 9 que tira 2, 7. 5 que tira 5, nada. Então, a diferença é 72 metros de um para o outro. O outro diz assim: quantos metros faltam para que o menor prédio fique com a mesma altura do primeiro? O primeiro prédio, ele tem 828 metros. O último prédio, o menor, tem
528 metros. Eu quero saber, ó, qual a diferença de um para o outro. Quantos metros faltam para esse ficar igual a esse? Então, a continha de menos. 8 que tira 8, 0. 2 que tira 2, 0. 8 que tira 5, 3. Então, 300 metros é quanto falta para ele completar a mesma altura do primeiro prédio. E o último, quantos metros faltam para que o prédio mais alto atinja 1000 metros? Então, eu vou pegar o 1000 metros menos a altura do prédio mais alto, 828 metros. Vai também, ó, vou tomar sempre emprestado, ó. Aqui vai ficar 0. Aí eu vou passar para cá, ó. Ficou 10. Aqui ficou 9 e aqui ficou 9. Porque eu fui, ó, tomando emprestado e fui empurrando. 10 que tira 8, 2. 9 que tira 2, 7. 9 que tira 8, 1. Então, ó, se ele tiver 172 metros a mais, ele alcança 1000 metros. Essa daí é a resposta do número 5. Letra B aqui eu tenho, ó, 6 quilômetros em metros. 6 quilômetros em metro, ó, de quilômetro para metro. Quilômetro eu tô aqui, metro eu tô aqui. 1, 2, 3, então vezes 1000. 6 vezes 1000 é igual a 6.000 metros. O outro, ó, 3, agora 7 metros em centímetros. Metro para centímetro. Metro daqui, centímetro daqui. Então, eu vou pular duas casas. 7 vezes 100 é igual a 700. Porque 100 de metro para centímetro é 100. Então, 7 vezes 100, 700. O outro, ó, 2,5 centímetros em milímetro. Aqui, ó, de centímetro para milímetro, uma vez só. Então, 2,5 vezes 10. Coloco o número, ó, multiplico, ó. 0, coloco, uma vez 5, 5, uma vez 2, 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa também depois da vírgula. Então, 25 centímetros. O outro, o de baixo agora. Aqui. 3.000 metros em quilômetro. Ó, metros em quilômetro. Agora eu já vou voltar. Vindo de metro até chegar em quilômetro, eu volto 3 vezes. Então eu boto aqui, ó, o 3.000 e vou voltar com a vírgula 3 vezes. 1, 2, 3. Então vai ser o quê? 3 quilômetros, porque é 3.000 dividido para 1000. O outro, ó, de centímetro em milímetro. 260 centímetros em milímetro. 260. De centímetro para milímetro, eu estou indo para lá. Então, é vezes 10. Então, eu vou e acrescento um 0. 2.600 milímetros. Ah, não, peraí, desculpem. Não é de metros, não. Aqui é de centímetro para metro. Centímetro para metro, volta, ó, 2 casas. Então, se ele estava aqui, ó, 1, 2. 2 metros e 60. E o outro, 36 milímetros em centímetro. Aí põe o número e veja, ó. De milímetro para centímetro, volta uma casa. A vírgula sai daqui, vem para aqui, 3,6. Então, isso daí é transformação de unidades. Transformação de unidades é deste jeito. Vamos agora para a letra C. Vamos agora para a letra C. Na letra C, eu tenho assim, ó. Na letra C,
Qual a unidade de medida adequada para medir os objetos abaixo? Um tênis, o nosso tênis, ele pode ser medido em centímetro. Se eu vou usar uma régua, eu vou usar o centímetro. A estrada é grande, então vai ser em quilômetro. Agora vem o lápis centímetro. O parafuso, milímetro. Depende também do tamanho do parafuso, viu? Pode ser centímetro ou milímetro. E a distância entre as cidades também é quilômetro. Então, quilômetro, centímetro, decímetro são as medidas de tamanho. O muro em metros. Só o da China que é quilômetros, mas o normal é metro. E tecido também eu vou medir com metros ou centímetros. Metro ou centímetros. Então, nós temos aí as medidas que nós utilizamos no nosso dia a dia para medir essas coisas daí. No número 6, ele vem falando sobre perímetro e área. Veja que área é diferente de perímetro, porque perímetro é a soma da medida dos lados, enquanto área é a multiplicação dos lados, é diferente. Aí vem a letra A, número 6, letra A. Calcule o perímetro dos polígonos abaixo. A primeira imagem é um triângulo, 3 lados e cada lado 18 centímetros. Então eu venho, 18, 18 e 18, a medida da soma dos lados. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, vão 2. 2, 3, 4, 5. Então, esse triângulo, 54 centímetros. A próxima imagem é um retângulo. Nesse retângulo eu tenho 15 centímetros por 9 centímetros. Então, eu tenho 15 mais 15 mais 9 mais 9. Vou juntar todos eles. 5 mais 5, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 9, 28, vão 2. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, o retângulo, 48 centímetros. Depois disso, eu tenho um quadrado. O quadrado, 4 lados com a mesma medida. A medida de 42 centímetros. Ou eu posso fazer 42, 42, 42 e 42, ou posso fazer 42 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 168 centímetros. Depois desse, eu tenho um pentágono, que é uma figura de 5 lados. Nesse pentágono são 5 medidas, então eu vou somar as 5 medidas. Eu tenho 4 metros, a parte de cima, 6 metros, a parte dos lados, dos dois lados, 6 mais 6, e tenho 5 metros, a parte, 5 centímetros, a parte da ponta. 5 mais 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 medidas. 5 mais 5, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 6, 26 centímetros. Então, esse pentágono, 26 centímetros. Agora, nós vamos para o último daqui, que eu também tenho uma figura de 4 lados. Dentre elas eu tenho aqui uma parte que tem 12 centímetros, o outro lado que tem 6 centímetros,
o outro que tem 7 centímetros e o outro que tem 4 centímetros, juntando eles. Ó, 2 mais 6, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 4, 19. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, essa figura tem 29 centímetros. No número 6, na letra B, nós continuamos não mais com medidas de perímetro. Lembrem-se que perímetro foi a soma das medidas dos lados. E área é a multiplicação das medidas dos lados. Então, um é diferente do outro. Então, a letra B é área. E área a gente sempre responde em quadrados. Metros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante. Então, nós temos aqui este desenho. Neste desenho, eu tenho aqui a medida da sala, a medida da cozinha, quarto A, quarto B e banheiro. Vamos ver, então, a medida da sala. O primeiro é medida da sala. Na sala eu tenho, ó, 4,5 metros de um lado, mais 5,5 metros do outro lado. Mas na hora da conta eu vou colocar vezes. Então, sala vezes lado vezes lado, porque é área. Aí eu venho a cozinha. A cozinha. Na cozinha eu tenho 3,5 metros de um lado, vezes 3,5 metros do outro lado. Medida da cozinha. Agora eu venho medida do quarto A. Quarto A. No quarto A eu tenho 2,5 metros de um lado, vezes 3 metros do outro lado. Venho aqui agora para o quarto B. No quarto B eu tenho 3,5 metros 3,5 metros de um lado, mais 3,5 metros de um lado, mais 2,5 metros do outro lado. E o banheiro eu tenho 2,5 metros por 2,5 metros. Então, coloquei todas as medidas e agora a gente vai fazer a continha de vezes para saber o tamanho de cada um desses cômodos da sala. Vamos lá. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 225. Põe o maisinho e continuo. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Agora eu vou juntar os dois. 5, 5 mais 2, 7, 2 mais 2, 4, baixa o 2. Eu tenho aqui 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula e coloco a resposta em metros quadrados. Agora eu venho para a cozinha. A mesma coisa, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15. 15 com 2, 17. Ponho o maisinho e vou multiplicar o 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1 que subiu, 10. Juntando, 5. 7, 5, 12, vai 1. 1 e 1, 2, 1. 2 casas, ponho a vírgula, 2 casas, ponho a vírgula. E a resposta em metros quadrados. Do quarto A. Ó, o zero não precisa eu multiplicar. Então, vou colocar só o zero aí. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 2 casas depois da vírgula, boto a vírgula e boto a resposta em metros quadrados. Então, tudo isso aí que eu tô fazendo é medidas de área. Área é lado vezes lado. O quarto B, 3,5 vezes 2,5. 5 vezes 2, não. 5 vezes 5, 25, vão 2.
5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Ponho o maisinho e vou pro 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Junto tudo, 5, 7, 8, 7 mais 1, 8. Duas casas, metros quadrados. Então, veja que é só multiplicar um vezes o outro. Do banheiro, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Juntando agora, 5, 2, 6. Duas casas depois da vírgula, metros quadrados. Então, a principal diferença entre perímetro e área é: perímetro, eu somo os lados. Área, eu multiplico dois lados. Multiplico o quê? A altura vezes largura, ou comprimento vezes altura, ou largura. Então, tanto faz, é só multiplicar quando for área e somar quando for perímetro. Já na letra C, eu tenho aqui, ó, essas figuras. Nessas figuras aqui, veja que cada quadradinho desse se refere a centímetro. Cada pedacinho desse, centímetro. E a minha pergunta é: agora, calcule o perímetro e a área dos desenhos. Perímetro e área. O que é perímetro e área? Perímetro é a medida dos lados. Área é a parte ocupada. Como, por exemplo, ó, se eu fosse medir este quadro aqui, o perímetro seria o contorno. A área, tudo isso que está aqui dentro é área. Então, olha só. A letra C está falando: calcule o perímetro e a área dos desenhos na malha quadriculada. Eu fiz aqui a malha quadriculada para vocês verem, para a gente calcular o perímetro e a área de cada uma dessas figuras. A primeira figura é essa representando o L. O L. Para a gente contar o perímetro. Perímetro é igual a quê? A soma das medidas dos lados. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui o meu perímetro é 12 centímetros. É o meu perímetro. E a minha área? É tudo isso que está pintado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Minha área é 5 centímetros quadrados. Então, a área da primeira figura é isso daí. Agora, a segunda imagem. A segunda imagem eu tenho tipo se fosse um T. Um Tzinho. Aqui, ó. Vou desenhar ela aqui para vocês verem. A minha segunda imagem é essa daí. Aí venho pro perímetro. Quanto é o perímetro? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o meu perímetro aqui também é 12 centímetros. E a minha área? Vamos ver? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Também 5 centímetros quadrados. Então, essas duas imagens, apesar delas serem diferentes, elas têm a mesma área e o mesmo perímetro. Vamos agora à outra imagem. Vou fazer de novo na malha quadrada para vocês perceberem. A terceira imagem está a minha malha quadrada e eu vou mostrar para vocês como foi que ficou o desenho nesta malha quadrada aqui. Então, olha só. Um aqui. Aí subiu mais um para aqui. 2 quadradinhos aqui. Ficou esta imagem aqui. Aqui a gente tem, ó, aqui dentro é a área. E do lado de fora, o perímetro. Então, quanto é que eu tenho de perímetro aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perímetro, 12 centímetros. E área?
1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros quadrados. E a outra imagem? A outra imagem, aqui, vou fazer aqui do lado, tá? 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, mais ou menos assim, tipo uma bandeirinha. Meu perímetro é igual. Então, vamos ver o perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu perímetro, 10 centímetros. E a minha área? 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros quadrados. Então, olha só, perímetro é uma coisa e área é outra. Para perímetro, eu sou meio que está do lado de fora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros. E o outro 5 centímetros. A outra figura, que é a nossa última figura. Vou fazer aqui, ó. 2 quadradinhos, 1 quadradinho. Aí desceu aqui, foi pra lá. Desceu, foi pra lá. Desceu. Veio pra cá. Ó, esta imagem aí. Nesta imagem aqui, o meu perímetro é quanto? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perímetro, 12 centímetros. E área? 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros quadrados. Vejam que todas as áreas, neste caso, deu a mesma quantidade. Mas isso daí foi apenas uma coincidência, porque nem todas as vezes vai dar 5 centímetros de área. E nem o perímetro sempre vai estar 12 ou 10 centímetros de perímetro. Então, pode dar muito mais que isso. Então, nesta aula de hoje, eu expliquei para vocês sobre medidas. Então, ó, beijos e até a próxima. Assistam quantas vezes vocês precisarem para que vocês entendam tudo direitinho e na provinha Enem tire, ó, 10. Não aceito menos que 10, tá? E estudem.